Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos os que estão presentes aqui, nesse local de adoração, nesse local de reverência, nesse local ao qual o Espírito Santo tem liberdade de expressar a sua vontade através dos seus servos. Muito obrigado à vida dos irmãos que estão presentes também, pelas redes sociais. Que Deus abençoe, Deus derrame a sua graça, seu poder, e nessa roda dos esclarecedores nessa noite, o Espírito Santo, que onde ele está, tem que ter liberdade. Ali há liberdade, então que possamos ter essa liberdade do Espírito Santo, para expressar a presença dele, na glória dele, o nome do Senhor, para que o nome dele possa ser glorificado. Então, quero agradecer aos irmãos, possa estar junto conosco, tanto aqui presente, tanto os irmãos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus carros, nos seus caminhões. O Felipe falou que está acompanhando, e sempre vai acompanhar. Então, Deus abençoe a sua vida também, na estrada, e todos que estiverem assim, sintonizados conosco, o Senhor possa estar grandemente abençoando em nome de Jesus. Enquanto nós esperamos o pastor Fernando, daqui a pouco ele vai estar chegando, e nosso presbítero Ricardo também vai estar chegando daqui a pouquinho também, daqui a uns minutinhos. Então vamos começar em nome de Jesus, para que nós possamos, no horário certo também, terminar em nome de Jesus. Amém? Entendi? Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem, né, antes de nós orarmos, em Efésios 6, 10 em diante. Depois vamos estar lendo também um texto em 2 Coríntios. Amém? Deus abençoe a irmã Senira, a Isabela, a nosso irmão Jeremias, a irmã Claudete, o pessoal do som lá em cima, o Tiago, nosso irmão Lucas, Isaac. Deus abençoe vocês. Deus amado, muito obrigado por esta oportunidade. Espírito Santo de Deus, tem liberdade de nos usar, nos capacitar, nos redarguir, nos ensinar em justiça. Espírito Santo de Deus, nos dirige, ó Pai amado, nesse estudo dessa noite, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa conduzir, amado, a nossos lábios, nosso coração, nosso entendimento, ó Pai, para que seja proveitosa, Senhor amado, essa aula, Senhor amado, para que possamos aprender um pouquinho mais a Tua palavra, Senhor. E eu, nessa aula de noite, chamado, as armas da nossa milícia, possamos usá-las, chamado, com destreza, chamado, com sabedoria, chamado, sabendo que está à nossa disposição, é direito nosso, ó Pai amado, termos esse direito de usarmos essas armas contra as astutas lados do diabo nas regiões celestiais, ó Pai. Por isso, que possamos conduzi-las, ó Pai amado, sabendo, ó Pai amado, que o Senhor que vai nos dar, chamado, condições de vivermos, ó Pai, cada luta, cada disputa, cada lugar onde vamos guerrear, chamado, o Senhor nos dá estratégia para vencermos todas as batalhas, tudo aquilo que o inimigo se levanta contra nós, ó Pai, possamos vencer, chamado, na área mental, chamado, na área emocional, na área sentimental, chamado, na área familiar, chamado, na área do trabalho, chamado, em todas as áreas que enfrentarmos, ó chamado, o Senhor nos dá inteligência, sabedoria, chamado, estratégia, ó Pai, para vencer todos os inimigos que se levantam contra nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E a Tua palavra diz, depois de vencer tudo, ficar firmes, ó Pai, que depois vamos ter essa firmeza em Ti, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém? Vamos abrir, já pedi aos irmãos, Efésios 6, 10 em diante. Hã? Não entendi? Não. De quinta-feira não temos aberto. Tá? Todos abriram? Amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantendo-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, e contra oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração para todos os santos. Nós falamos semana passada sobre esse assunto de oração, né? E parece que nós estamos atrelados a esse assunto agora outra vez, mas vamos falar sobre estratégias espirituais no mundo espiritual. Vivemos no mundo material, a qual nós olhamos, pegamos, e nossos 5 sentidos que nós temos, os irmãos sabem que são o nosso olfato, nosso paladar, nossa visão, nosso tato e nosso paladar, é isso? Audição, isso. São 5 sentidos que nós temos, e nesses 5 sentidos nós se movemos nesse mundo. E vemos que nossa visão, ela é também importante, porque nela que nos faz locomover, ela nos faz ver as situações que nos estão à nossa frente. Nossa audição vai nós ouvirmos e percebemos as vozes que entram na nossa vida, são boas, são más. No nosso paladar, quando nós comemos alguma coisa, nós vemos que nós sentimos o gosto. No nosso olfato, sentimos o cheiro, se é agradável ou não, se eu estou perfumado ou não. E nosso tato, pegamos em coisas, quando está tudo escuro, a gente usa o tato para saber aonde nós estamos se locomovendo. Mas sabemos, irmãos sabem disso, e nós vamos estar relembrando aos irmãos que nós também vivemos no mundo espiritual, a qual nós não vemos nos olhos materiais, nós não pegamos pelo nosso tato, mas existe esse mundo espiritual, a qual ele manifesta no mundo espiritual, tanto aquilo que está na dimensão de Deus, na parte espiritual, nos céus, a qual ele ordena a todos os seus anjos, seus ministros. Os anjos são os ministradores de Deus, né? A favor da humanidade aqui na terra, como existe o reino das trevas, que é liderado por Satanás e seus anjos, são os demônios, né? E vemos, irmãos, nessa passagem aqui, que a nossa luta não é contra a irmã Claudete, nossa luta não é contra o irmão Jeremias, não é contra a irmã Isabela, não é contra a irmã Alcenira, não é contra o Isaac, não é contra os irmãos que estão aí do outro lado, pelas redes sociais. A nossa luta é contra as hostes da maldade, contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E vemos, irmãos, vamos estar lendo também um texto que eu queria estar lendo. Eu fiz duas apresentações aqui. 2 Coríntios 10, 4 a 6. 10, 4 a 6. Segundo Coríntios, 2 Coríntios, é uma carta, 2 Coríntios 10, 4 a 6. Podemos ler? Tá. As armas com que lutamos, segundo as armas com as quais lutamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativos todo pensamento para tornar-nos obedientes a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. Vamos argumentar esse texto com os irmãos. O texto a qual Paulo está debruçando aqui, escrevendo, ele está falando que as armas que ele tem disponível para ele, as armas que Deus dispõe a ele, são armas poderosas, armas para destruir toda altivez, todo o argumento humano. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo também escreveu em Éfeso, mas vamos estar depois discorrendo sobre esse texto em Éfeso. Vemos que as armas que ele está usando aqui, ele não usa argumentos humanos,
Ele não usa filosofias humanas ou filosofia grega. Ele não usa os argumentos do Pentateuco ou da lei mosaica. Ele usa aquilo que Deus disponibiliza para ele usar. Por que ele está falando isso? Porque essa igreja de Coríntios, se olharmos bem para ela, uma igreja muito problemática, de muitas dificuldades. Se olharmos para a primeira epístola, vemos que lá tem atos de incestos, atos de desobediências dos líderes, atos de não preservar a ceia do Senhor. Vemos muitas divisões dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e o outro grupo eu sou de Jesus. Então, uma igreja dividida. Então, vemos que Paulo, ele mandou os seus irmãos lerem o texto e ver a origem do livro, da carta de 2 Coríntios. Vemos que Paulo manda Tito para essa cidade em Coríntios, para levantar dados dos problemas que estão acontecendo aqui. E também levantar recursos, porque existem vários problemas de pessoas passando de necessidade, e Paulo manda Tito para recolher essas ofertas aqui nessa cidade em Coríntios. E vemos, irmãos, que quando ele recebe o relato de Tito, sobre a situação real da igreja de Coríntios, vemos que ela tem outros problemas também, a qual existe lá líderes, estão falando coisas contra o apostolado de Paulo, contra aquele homem que fundou essa igreja, porque quem fundou a igreja de Coríntios foi Paulo, e deixou outros homens para liderar essa igreja. E eles estão falando assim, acusavam Paulo, de Paulo andar na carne. Está escrito em 2 Coríntios 1, 12 a 17. Ser enganoso, de intimidar a igreja com suas cartas, de tratar injustamente uma pessoa ao ponto de arruinar a vida dela, de defraudar o povo, e falsos mestres, provavelmente lembrando que a igreja de Paulo não havia retornado. Paulo foi 2 vezes nessa região aqui. Primeiramente, ficou 2 anos lá naquele lugar, depois voltou e ficou pouco tempo, e queria visitar a 3ª vez, como ele relata na carta de 2 Coríntios. Mas não houve a possibilidade de visitá-los. Então, esses homens, chamados super apóstolos, dizendo que Paulo tinha abandonado eles. Então, Paulo está dizendo para esses homens, que usavam de filosofias e argumentos do Velho Testamento, para desfazer tudo aquilo que Paulo estava pregando. Então, Paulo está falando, através desse versículo que nós lemos, que as armas que ele vai utilizar para confrontar esses homens, esses líderes, que falam que Paulo não é de Cristo, que falam que Paulo esqueceu do povo de Coríntios, então ele está usando armas que Deus está colocando à disposição dele. Por quê? Para que todo aquilo, a altivez, toda a fortaleza, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, Paulo está pronto para defendê-lo. E Paulo também fala, só para os irmãos terminar essa minha introdução, Paulo declara que ele não vai pela palavra dura contra eles, mas vai humildemente falar a eles que ele é um pai, que ele, se for possível, dar a vida dele em prol deles, que ele está pronto para morrer a favor deles, que ele ama aquele povo que está em Coríntios, que ele faz de tudo, mesmo as pessoas falando que ele vai lá para roubar o dinheiro, porque Tito foi para arrecadar o dinheiro em prol não de Paulo, mas em prol de outras pessoas que necessitavam. E Paulo, quando estava em Coríntios, 2 anos que ficou em Coríntios, ele trabalhou para se sustentar. Ele não dependeu da igreja de Coríntios para sobreviver. Então, vemos que esses argumentos,
Esses homens que tentam argumentar que o evangelho, que o ministério de Paulo não era um evangelho para ser considerado, não era um evangelho para ser, ter a devida importância. Então, Paulo está argumentando através da palavra de Deus, através daquilo que Deus está usando na vida de Paulo, que o ministério de Paulo foi o próprio Cristo que deu. O próprio Cristo que deu a palavra do evangelho para as suas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos esta firmeza e crer que o Senhor tem dado esta oportunidade de, através da vida de Paulo, aprendermos que a igreja não é dos homens, e esses homens aqui queriam ter a igreja para eles, e Paulo declara, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Cristo, Cristo que morreu por essa igreja, é Cristo que morreu, e morreu na cruz, para que a igreja pudesse ter vida. Então, as armas que Paulo está usando aqui, são armas espirituais, que vão desencadear contra todos os argumentos, toda a pretensão, todo levante contra o conhecimento, e levando cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Amém? Então, vemos, irmãos, nessa passagem, o quanto é importante nós termos esta qualificação. E Paulo sabia, irmãos, através do texto que nós lemos em Efésios, que o problema era homens que estavam por detrás, levantando esses problemas, essas dificuldades, afastando o povo da pessoa de Paulo, daquilo que Paulo tinha pregado. Mas por detrás desses homens, desses super apóstolos, vemos as potestades, vemos os principados, vemos os demônios usando e desqualificando e usando esses homens para tirar a identidade do evangelho que Paulo estava pregando. Por isso nós lemos esse texto em Efésios para demonstrar que é importante nós termos que essas armas que nós temos para nossas vidas, essas armas à nossa disposição, que nós lemos em Efésios 6:10 em diante, está à nossa disposição. Porque quando nós ouvimos algo que está fora das Escrituras, nós possamos ter essas armas para nós utilizarmos. Porque o inimigo nosso, a natureza espiritual dele, ele usa de enganos para tentar sairmos da vontade de Deus, sairmos daquilo que o Senhor tem como propósito para nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor Fernando, paz, tudo bem? Então, irmãos, é nisso que nós queremos ter como nossa norte, sabermos que nós vivemos no mundo material, mas que é regido pelo mundo espiritual. E quando nós oramos, vemos no texto em Efésios 6, veremos que nesse texto, com toda oração e súplica, nós vamos obter, através dessa oração e súplica, essas armas espirituais. Com toda a leitura que vamos ter com a palavra de Deus, nós veremos a atuação da palavra de Deus, como diz em Efésios 6, 10 em diante, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E contra essa espada, nós vamos desembainhar contra as astutas ciladas do diabo. O escudo da fé, essa arma poderosa que nós temos, com o escudo da fé, vamos aplacar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação. Por que Paulo está dizendo em Coríntios 6:10? Os argumentos, as filosofias gregas tentam cegar o nosso entendimento, mas o capacete da salvação faz com que nós possamos não deixar que esses argumentos humanos, essas filosofias humanas, essas altivez humanas, entre em nossa cabeça, para que nessas armas possamos ver a atuação, a atuação do Senhor em nossas vidas. Alô, amém?
Amém? Glória a Deus. Então, vemos que Deus quer capacitar a igreja, quer demonstrar tanto para a igreja de Éfeso, quanto para a igreja de Coríntios, que nós temos à nossa disposição as armas espirituais. Eu queria começar a bater um papo com o pastor Fernando aqui, sobre a natureza espiritual do nosso inimigo, segundo Ezequiel 28:13, Isaías 14:13 também, sobre essa passagem, qual fala sobre esse anjo, que teve um momento, e ele, qual que é a natureza dele, na relação àquilo que ele está agindo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Som, teste, alô? 2, 1, 2, 2, som, teste. Alô, som, 2. Os irmãos me ouvem? Boa noite, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Cheguei um pouquinho atrasado. São Paulo, coisas de São Paulo. Chovendo. Dia de semana, coisas de São Paulo, dia útil. Vamos lá. Sobre essa questão da natureza, é bom nós pensarmos. Há sempre uma confusão quando se lê esses dois textos. O texto de Ezequiel 28, ali no texto 13, 14, eu vou ler aqui para vocês. E também um texto similar que está registrado lá em Isaías, capítulo 14, verso 13. Nós vamos ver também. Porque quando você lê, não está falando nitidamente, claramente, dizendo que é Satanás. Mas, porque quando você olha, inclusive, o título, em Ezequiel, está falando sobre o rei de Tiro. Então, você vai ver lá, Ezequiel 28, está falando, profecia contra o rei de Tiro. Eu penso que vale a pena eu falar 3, 4 minutos de uma introdução sobre isso, para ajudar a compreensão dos irmãos, porque gera uma confusão terrível isso aqui. Peraí, mas está falando do rei de Tiro. A profecia de Ezequiel 28, o próprio subtítulo na Bíblia de vocês vai estar falando lá, profecia contra o rei de Tiro, ou profecia sobre o rei de Tiro, alguma coisa assim, mas vai estar um subtítulo falando que é sobre o rei de Tiro. E de fato está falando de um homem mesmo, o rei de Tiro. Porém, olha que interessante, no verso 13, diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te serviram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Veja, o Éden é um tempo cronológico muito antes do que o momento que está acontecendo, que está vivo o rei de Tiro, e essa profecia aqui em Ezequiel é contra esse homem. Então, a realidade nua e crua é, o rei de Tiro nunca pisou lá no Éden, mas aí que o texto está falando, que pisou. O que acontece? Aonde tem muita confusão nesse texto, dá só uma pincelada hermenêutica para os irmãos, sobre interpretação de texto. Está vindo falando sobre o rei de Tiro, quando chega no 11 aqui, ó, na minha versão, ainda vai falar assim, ó, outra lamentação contra o rei do Tiro, o de 11 em diante. Está falando sobre o rei de Tiro. O que a Bíblia tem sempre é uma linguagem metafórica e de paralelismo. Então, você está vindo lendo um texto, falando de uma coisa, de repente ele pega e parece que está colocando uma outra coisa, nada a ver. O que acontece? Pegou a alusão da grandeza do rei de Tiro, que era uma coisa visível para aquele povo daquela época, tá? Uma pessoa extremamente conhecida, extremamente poderosa, pegou-se o que tinha de referência, o profeta aqui, o Espírito Santo usa, uma referência de algo que eles conseguem ver, tocar, ter a percepção sensorial do que está acontecendo ali, naquele momento, naquele dia, naquela hora, que é muito familiar a eles, e faz uma comparação
do que era a grandeza de Satanás, de Lúcifer. Então, ele faz um link imediato. Se você ler desavisadamente, é capaz de você sair pregando, como eu já ouvi ao longo da minha história, que Tiro pisou no Éden. Tiro, está falando de Tiro. Tiro teve aqui um processo de estar no Éden. E não é, porque é falta de conhecimento hermenêutico, por uma relação de interpretação de texto. Então, eu penso que seja... Meu microfone ficou baixo, de repente, se pudesse aumentar um pouco, por favor. Aí, obrigado. Então, eu penso que vale a pena só fazer esse comentário, porque vocês vão ver isso aqui em Ezequiel, tá? E depois vocês vão ver também, quer ver Isaías? São os dois textos que muito se comete esse erro. Vão comigo para Isaías 14. Acho que vale a pena, uma vez que são textos complexos, aparentemente complexos, né? Isaías 14. Acho que vale a pena a gente gastar um minutinho nisso. Aqui está falando sobre a queda da Babilônia. Vejam, a Babilônia, maior império, o império mais conhecido daquele tempo, daquela época. Então, agora vai tratar sobre a queda da Babilônia. De repente, no 12, fala assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado na terra, tu que delibavas as nações. Vejam, a Babilônia nunca caiu do céu. Entende? A Babilônia nunca foi uma estrela da manhã, nunca teve um brilho nesse nível. Tu dizias no teu coração, olha só o 13, ó, vai mostrar a soberba que nasce no coração de Satanás. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, aí nasce a soberba de Lúcifer, tentando... a Bíblia, e algumas pessoas perguntam, né? Puxa, da onde que veio o pecado? O pecado, ele se origina, ele nasce em Lúcifer. Por isso, irmãos, que uma vez eu tive uma conversa bem séria com uma pessoa relacionada a isso. A pessoa falando, não, se Deus é tão bom, se Deus é tão perdoador, por que ele não perdoa Satanás? Já que ele perdoa todo mundo, por que ele não perdoa Satanás? É uma boa pergunta, né? Porém, ele não pode ter perdão porque nele gera. Ele é o gerador do pecado. O pecado nasce dentro dele. Todos os outros são influenciados pelo pecado. Agora, ele gera e imediatamente cria uma rebelião contra o trono de Deus com 1/3 do céu. Então, ele e os seus demônios, os seus asseclas, não é dado a eles o direito de perdão. É condenação sumária e acabou. Não tem discussão. Fora, a partir daí, todos os outros seres humanos, todos foram influenciados com o intuito de gerar uma afronta, de Satanás gerar uma afronta a Deus. A partir daí, do processo de Jesus Cristo, todos têm a possibilidade do perdão. Só para abrir esse link, esse parêntese, tá? Porque são questões que, quando envolvem esses dois textos aqui, as pessoas elas ficam... sai muita heresia daqui, a realidade é essa. Muita confusão que gera heresia. Então, respondendo a pergunta, que aparentemente era só eu falar, é uma natureza espiritual, eu penso que, já que foi citado o texto de Ezequiel e de Isaías aqui, sim, que vão falar da queda de Lúcifer, criado diretamente por Deus, tinha um posicionamento extremamente especial, querubim ungido na posição celestial, e nele nasce o pecado, nele, então, gera o pecado, e ele já imediatamente cria uma rebelião no céu, então ele cai, certo? Ele cai e, consequentemente, ele perde a sua posição, ok?
ele já está julgado, já está condenado. Porém, se faz necessário a consumação dos séculos para que a sentença dele seja executada. Ok? Amém. Então é um ser espiritual. Alô? Então, irmãos, vemos, através dessa descrição que o pastor deu, essa palavra, falar que a origem de todas as coisas do pecado foi o diabo. Gerou no coração dele essa vontade de ser igual a Deus, e por causa disso, ele teve o juízo sobre ele. E não só ele caiu dos céus, não só ele foi expulso, mas a terça parte dos céus foi expulsa. E vemos que eles têm agido desde o princípio. Vemos lá no Jardim do Éden, agindo. Vemos no decorrer da história, ele agindo. E vemos na descrição da palavra de Deus, nos 39 livros do Velho Testamento, ele agindo. E vemos Deus orientando os homens através da sua palavra. Vemos Deus dando diretrizes e orientando o povo, qual foi escolhido através de Abraão, Israel, para se afastar da idolatria, para se afastar dos cultos aos outros deuses. Então vemos, irmãos, que Deus está dando armas para Israel combater todo aquilo que é pecado. Israel foi levantado por Deus para mostrar para outras nações que o Deus de Israel, de Israel é o verdadeiro Deus. Mas, como o pastor já falou, através de Jesus Cristo, através da nova aliança, vemos Deus demonstrar que essas armas, a qual Deus vai estar disponibilizando através da sua palavra, mostrando que nós temos condições de vencer o diabo. E Jesus já mostrou isso. Se olharmos para Jesus lá no deserto, ele usou a primeira arma contra o diabo, que é a palavra de Deus. Porque o argumento do diabo é usar a palavra de Deus também, porque ele conhece a Bíblia, ele conhece os pergaminhos, ele conhece aquilo que está escrito nas Escrituras, mas ele distorce, ele usa aquilo que vai favorecer a ele, ele usa o texto fora de contexto, mas Jesus é implacável em usar a palavra de Deus. É uma das armas que nós temos. A outra arma que nós utilizamos, nós falamos aqui sobre oração. A oração é importante para que nós possamos vencer a nossa carne. Nós desmiuçamos sobre esse assunto. Então, Jesus está mostrando através do seu ministério que a oração é necessária. E também nós falamos sobre o jejum. E agora nas cartas de Paulinas, vemos que Paulo está apresentando outras armas à nossa disposição também. Porque nessas armas que vamos ter à nossa disposição, nós temos condições de vencer. Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Aflições, as lutas, as dificuldades. Mas para vencer essas aflições, vencer essas lutas, vencer esses combates, vocês têm que saber, olhem para mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E como nós vamos vencer? Nós usando as mesmas armas que Jesus Cristo usou. Porque assim vencendo, nós vamos ver Deus agindo através das nossas vidas. Irmãos, vemos lá, irmãos, que em Efésios, voltando para lá, 6:10, um minutinho só, irmãos, sair do texto, 6:10. Finalmente, irmãos, fortaleça no Senhor, na força do seu poder, vistam de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como nós devemos ficar firmes? Como nós devemos se fortalecer contra as ciladas do diabo? Quais são aquilo que nós temos à nossa disposição para lutarmos?
Porque as nossas lutas, quando nós falamos sobre, aqui em 2 Coríntios, vemos que Paulo enfrentou muitas dificuldades com o povo de Coríntios, os líderes lá. Eles geraram o problema, eles geraram as dificuldades, mas Paulo identificou que o problema não era só eles. Era por trás deles, esses homens usados pelo diabo, pelos demônios, para atrapalhar o andamento do evangelho. E tudo aquilo que se levanta contra o evangelho, o diabo, de alguma forma, está entrando por detrás desses argumentos, por detrás dessas armas, por detrás dessas influências. E como nós devemos, a palavra de Deus está assim, para nós se fortalecermos e colocarmos as armaduras de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Quando nós falamos sobre cilada, é armadilhas, né? Não são armadilhas que o diabo prepara contra nós? Armadilhas que ele usa de tudo aquilo que está para que nós possamos ser pegos, desprevenidos. São armadilhas que ele usa para que nós possamos ser, tipo, quando nós vamos, um caçador que vai pegar uma caça, ele usa aquelas armadilhas para pegar um urso, ou pegar um animal, um antílope. Ele usa aquelas armadilhas porque ele camufla aquela armadilha. Ele usa algo para atrair aquele animal para aquela armadilha. O diabo faz a mesma coisa. Ele usa de sutilezas, de engano, para poder atrair-nos, para que nós possamos cair nessas ciladas. Então, isso, irmãos, nós precisamos ter condições pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, ficar firmes. É difícil ficar firme, né, pastor? Diante das lutas que nós temos que enfrentar. Eu penso que nós temos que dar uma observada nessas falas do apóstolo Paulo com uma certa, com bastante critério, acho que é essa palavra, bastante critério. Por quê? Existem alguns extremos nessa questão da batalha espiritual, da luta espiritual. Primeiro, algumas pessoas elas vivem alheias a essa relação da batalha espiritual. Simplesmente subestimam, ou não dão valor, ou não se importam com essa questão da batalha espiritual, e subestima, coloca de canto, não dá a mínima. Notem, isso é um erro, porque a Bíblia ela vai nos trazer alguns alertas para essa questão, tão importantes que o capítulo 6 de Efésios, ele vai dedicar pontos específicos para o cristão se posicionar em defesa e em ataque. Não é só na posição de defesa, também na posição de ataque. A primeira relação que nós observamos, com tantos anos caminhando no cristianismo, é isso, a pessoa que vive a vida, não, esse negócio do inimigo, não tem nada a ver. Ora, não é bem assim, a Bíblia ela dá uma atenção para isso, e dá uma atenção no Novo Testamento. O segundo tipo é a pessoa que vive na paranoia da batalha espiritual. A paranoia, não, vê diabo em tudo, vê demônio em tudo, vê no símbolo da Coca-Cola, vê no símbolo do Guaraná, vê no símbolo do Jurassic Park, olha, meu Deus do céu, a Hollister tem ali o 22, Apocalipse 22, em tudo está vendo uma coisa do inimigo, em tudo vê uma batalha espiritual, passou a sombra do avião, já fala que a coisa é potestade da região que está ali, meu Deus, é um avião que passou. Então, aí é um outro extremo. Eu chamo isso da pessoa paranoica, dessa questão da batalha espiritual. Em tudo vê o capeta. Também é um outro extremo que não se deve ter. O que nós observamos existe uma batalha espiritual
nós não lutamos, nós, seres humanos, não temos condição, por si só, pela nossa estrutura, de lutar essa batalha espiritual. Ponto. Maluco, sem noção, é quem pensa que pode impetrar uma batalha espiritual, sobretudo de qualquer jeito, achando que por si só. Tiveram os filhos de Cefas, lá no livro de Atos está registrado, que eles viram os discípulos expulsando demônios, e eles resolveram falar, vamos fazer esse negócio aí, ó. O Paulo está fazendo isso aí, eles falam sempre o nome de Jesus, ó. Quando ele fala o nome de Jesus, acho que é esse o detalhe do amuleto. Quando fala o nome de Jesus, é a senha, acontece, o demônio sai fora. Eles foram lá imitar o negócio. Não, vamos imitar isso daí, vamos fazer. O texto diz que eles tomaram um couro tão grande, saíram tudo machucado e pelado. Os demônios falaram, rapaz, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, eu sei a vida torta que vocês têm, eu sei essa vida meia boca que vocês têm aí. Desceram o rei nos filhos de Cefas, e a pessoa vergonha? Tomaram um papiaba, saíram tudo machucado, pelado ainda, envergonhado no meio das... filhos do sacerdote, hein? Então, no meio do pessoal. Então, tinha uma relação com a religiosidade, sim, tinha uma relação com a religião, mas tinham intimidade, diferente da vida de Paulo, diferente da vida de Pedro, diferente da vida de Timóteo, da vida de Apolo, diferente desses homens, que podiam, entendiam o porquê eles podiam usar a autoridade do nome de Jesus. Então, nós encontramos esses dois extremos, aquela pessoa que não dá a mínima, anda de bandeira tomando burdoada, não, esse negócio de batalha espiritual, isso é papo de pentecostal, não sei o que lá, e fica falando mal de pentecostal, e aí vive tomando burdoada na cara do capeta. O outro é o paranoico, que em tudo vê capeta também, até na árvore, vê um passarinho, passou um pássaro na sexta-feira 13, meu Deus do céu, entendeu? Mau agouro, né? Mal o quê? Agouro. Mau agouro, é isso aí. Nem sei o que é isso, mas deve ser isso aí. Eu já ouvi falar nesses negócios aí. Hã? Mau presságio, isso. Então, esse é esse outro extremo. O que nós precisamos lembrar, há um ano e pouco, 2 anos atrás, boa noite, querido. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Eu tenho falado muito esse texto aqui. Há 2 anos atrás, eu preguei aqui um mês. Citei aqui esses dias. Olha que interessante, ó, esse texto aqui, todo crente equilibrado precisa ter ele decorado, escrito na mão. Olha que interessante. Efésios capítulo 1, dos versos 19 em diante, olha. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, eficácia, nenhuma força que está baseada em um poder, não é qualquer coisa. Tem o poder, tem a força e é eficaz. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o. É quem ressuscitou Cristo dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando de uma autoridade, de uma força, de um poder eficaz que Deus ressuscita Jesus, faz então com que esse poder faz com que Jesus agora se assente à direita dele, Deus Pai. E o que ele acontece? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. O 21, acima, então quer dizer, acima, aqui está o celular, está abaixo, e esse copo com água está acima. Tá? Espero que não estrague. Está acima. Está pressionando esse celular. Acima de todo o principado. Então, imagine você que esse aparelho de celular é um principado. E potestade, e poder, e domínio, e de
todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tudo que você conhecer nesse século, tudo que for conhecido e o que for descoberto no vindouro sobre o mundo espiritual. E pôs todas. Quantas coisas, pessoal? Quantas? Todas. Ele está falando tudo isso. Todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus pisa em cima disso tudo. Para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então ele, Jesus, está nessa posição. Aí, maravilha. Então nós entendemos. Agora, eu estou falando dessa posição aqui de Efésios 6, batalha espiritual, que o presbítero Roberto citou puxando um extremo de quem não está nem aí, e o outro que vive na paranoia. Olha o centro disso, é nós entendermos que há uma realidade no mundo espiritual. Nós lemos aqui, nós observamos aqui, Ezequiel 28, Isaías 14, nós vimos aqui essa realidade. Então, agora nós observamos para isso, vemos essa situação. Qual é o poder de Jesus? Qual a posição de Jesus? Está acima de todas. Todo principado, potestade, Satanás, Lúcifer, você pode achar quem que for. O Zé Pilintra, Zé Pilantra, tranca-rua, 7 caboclos, 7 chave, 15 chave, 7 flecha, 14 flecha. Você pode arrumar o que você quiser. Pode buscar no inferno quem for. O nome mais poderoso que tiver no inferno, quem for. Está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E ele, essa autoridade, ele diz aqui, ó, ele fecha assim, ó. O deu à igreja. Essa autoridade é dada para a igreja. Para você que está me ouvindo, que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, você nem tem que viver amedrontado, nem tem que viver alheio, e nem tem que viver na paranoia. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, a sua posição no corpo de Cristo Jesus, e assumir isso sobre todas as coisas. Aí, meu irmão, você pode pôr demônio, doença, tudo que é coisa que é anormal por causa da queda, você coloca nesse pacote. E aí você usa da autoridade do nome de Jesus. Isso requer uma coisa: fé. Você precisa ser munido de fé para esse processo. E aí, ó, ele vai dizer, qual é a igreja? Por que a igreja? Ao qual, 23, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, isso não é pouca coisa, não. Não tem do que temer. Não tem do que temer. Também não tem do que se engrandecer, porque você só é isso, porque lhe foi dado uma autoridade através do nome de Jesus. Aí tem um pessoal aí, eu me lembro de um DVD, de um pastor, cantor, muito famoso, de Minas Gerais, Belo Horizonte, uma igreja muito famosa, que ele me grava um DVD, e aí ele fica brincando. Fala para o Satanás, piso na tua cabeça, Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, esse camarada não leu aquele texto? Quando o diabo está lutando, tentando contra o corpo de Moisés, lá em Judas, na carta de Judas, quando ele está intentando contra o corpo de Moisés, e aí tem um processo de uma batalha espiritual ali, e ele não ousa, ele simplesmente fala para Satanás assim, ó, o Senhor te repreenda. Não tem, piso na tua cabeça, você é derrotado. Espera aí, se põe no seu lugar, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus sai, acabou. Essa é a nossa posição. Então a gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Podemos tratar as coisas, o mundo espiritual, ele não pode ser tratado de forma leviana. Nitidamente, esse pastor cometeu um erro e ele levou milhares de jovens que estavam naquela gravação daquele DVD a cometer o mesmo erro, porque ele falava para o pessoal repetir. Aí você gera uma geração que não tem conteúdo bíblico, vai tudo por repetição, não tem cognitivo bíblico, e aí sai numa posição que não é para estar, e sai tomando pancada depois por aí.
não tem vida de jejum, não tem vida de oração, se tem uma situação dessa, não tem conhecimento da palavra para poder argumentar contra o inimigo, para saber sua posição, aí sai tomando pancada por aí. Acho que eu falei demais. Exatamente. A gente não tem que temer, mas também não tem que subestimar. A gente não tem que se meter nisso, né? É Jesus que venceu Satanás na cruz do Calvário, e quando ressuscita, consuma isso. É isso. Som, amém. Paz, irmãos, Deus abençoe. Perdoe o atraso do atraso. Hoje aconteceu de tudo. Meu celular ficou preso lá no posto, uma série de coisas. Bem-vindo, irmão. Irmãos, hoje foi em 3 turnos aqui. Ele abriu, eu cheguei depois e você depois. Em 3 turnos nós estamos chegando aqui. Graças a Deus, Deus sempre prepara pessoas com a mesma Primeiro situação. arrebatamento, segundo arrebatamento. Eu estou na colheita final, né? Só falando aqui para os irmãos, aqui, não é do perfil, não é da plataforma, não é do caráter do reino de Deus, do mundo espiritual, esse tipo de comportamento. Aqui, quando você observa Judas 1:9 falando a respeito, a palavra de Deus está dizendo assim, que Judas, enquanto Miguel batalhava para obter o domínio a respeito do corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda com respeito não à posição de Satanás, porque ele não tem mais. Ele é caído da sua posição. Assim como o ser humano também, ele é caído da sua posição, né? E a gente não deve estranhar quando a palavra de Deus diz que Satanás está nas regiões celestiais. Ele tem acesso aos céus, tem acesso a Deus, conforme nós lemos nas Escrituras Sagradas. É uma queda da posição. E o ser humano também tem uma queda da sua posição. Em Cristo Jesus, o homem é restaurado à sua antiga posição. É uma queda de posição. Da presença de Deus. Não é do comportamento cristão, do mundo espiritual, esse tipo de comportamento. Ele é caído, é uma criatura caída, o posicionamento dele é um posicionamento sempre de respeito. Não de honra, mas de respeito por algumas outras questões, mas não por causa da posição, por causa do ser em si. Assim também, a mesma coisa somos nós. Eu queria chamar a atenção para os irmãos, uma coisa que o pastor estava falando, eu reparei, que no mundo espiritual, entre as classes angelicais, sejam demoníacas ou sejam celestiais, há um respeito. Sim. Há um respeito. Você reparou como os seres humanos, a eles são permitido falar mal de Deus, falar mal de Jesus, é permitido blasfemar do Espírito Santo? Já reparou isso? Parece que o ser humano não tem noção, né? Boa palavra. Se ele tivesse noção... Boa palavra, boa palavra. Se ele tivesse noção, ele não se metia nisso. Se ele tivesse noção, o pastor aqui no caso, em questão, se ele tivesse noção, dimensão do que ele estava fazendo, se ele pudesse abrir os olhos espirituais e ver isso, e contemplar isso... Calava a boca. Calava a boca. O Senhor te repreende em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Não tem entrevista, não tem show com o demônio. Não tem desdém com qualquer criatura de Deus que seja. Então é uma questão de entender, de ter noção desse mundo espiritual. Olha o caso ali do Elias, né? Ai, Senhor, olha só quantas pessoas, quanto exército está vindo contra nós, o exército sírio, está vindo contra a gente, e agora Eliseu, isso, contra o exército de Arã, né, os aramitas. Isso. E olha, Senhor, aquela coisa toda aí, o Senhor... Aí a oração de Eliseu é: Senhor, abra os olhos para ele enxergar, para ele ver. Então, se nós conseguimos entender, se nós conseguíssemos enxergar a postura, eu digo como igreja, o nosso comportamento, a nossa postura, ela seria outra, seria uma postura de honra, de respeito. Só pegando aqui o gancho do pastor aqui. Boa. Claro, o presbítero Roberto está pronto para te responder, Claudete. Pode perguntar todas para o presbítero Roberto. Alô. Aqui. Alô. Sim, dá para falar, né? Alô. Então, quando você fala em respeito, eu entendo, e me corrija se eu estiver errada, que Satanás também tem isso por nós. Porque ele conhece a autoridade que foi nos dada em nome de Jesus. Opa! Não é?
Porque senão ele já teria destruído todo mundo. Ao ponto dele não poder tocar na gente. Não, isso mesmo. A não ser que, conforme uma lição que nós estudamos aqui, 2 ou 3 semanas, há um mês ou 2 atrás, não me lembro, a não ser que nós dermos legalidade. Sim. Se nós não dermos legalidade, nós somos blindados por causa do sangue de Cristo. Ele não pode tocar. Agora, se o ser humano se o crente der legalidade para ele, aí ele entra e faz a arruaça. Festa, né? Sim. Desculpa interromper, mas só para interagir porque contigo. é importante que todos entendam isso, né? Que da mesma forma que é de lá para cá, é daqui para lá também. Sim. Né? Da mesma forma que nós temos que ter respeito, ainda que ele seja o príncipe das trevas, ele também teme a nós. Exato. Né? Pela autoridade que o Senhor nos deu. Exato. Né? Que isso é importante. E já aproveitando o gancho, quando você falou você falou das duas forças? Os dois extremos. Isso. E quando uma pessoa ela não sabe que ela está em batalha espiritual? Há pessoas que ela não identifica que ela está em batalha espiritual. Tem pessoas que não sabem. Quando ela relata para nós, ela não sabe que ela está em batalha espiritual. Processo de retaliação e tudo, não, né? ela não identifica, ela fala, muitas vezes desconhece a batalha espiritual. Essa é uma realidade. Essa, eu acho que entra naquele outro extremo, né, que nem imagina, não faz noção, tem o que não dá bola, já ouviu dizer não acredita, não dá bola, e tem quem realmente não saiba. Mas, às vezes, né? Eles não sabem mesmo. Não, tem Claudete, o que eu vou falar é triste. O profeta Oséias, ele tem uma fala muito assertiva, tá? Que é uma luta minha pessoal, baseado nesse texto. O meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. E aí nós entramos num conflito, uma dialética, Claudete, que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir resolver, eu acho que não, mas eu vou morrer tentando. Eu acredito que eu vou morrer tentando. Eu sou de uma geração que todo domingo você sentava para aprender a Bíblia. E você aprendia fundamentos da Bíblia que hoje, infelizmente, você não encontra as mesmas bases em pregações de domingo à noite. E aí eu pergunto para você, aonde estão as estruturas de aprendizado da palavra de Deus? Infelizmente, no nosso país, nessa geração aqui, se tornou uma coisa rara. Aí nós temos um outro embate. Quando você oferece isso, a nossa igreja, por exemplo, tem quase 50 pessoas. A gente não consegue atingir 50% aqui. Então, agora eu não vou falar da de fora, vou falar da nossa casa. Entendeu? Aí fora está faltando. Aqui dentro tem. Mas aí não há valorização. Então, é uma dicotomia. Você oferecer temas diversos, sentar, conversar, discutir, ter a oportunidade de perguntar, de contrapor. Nós aqui somos abertos a não ter a resposta naquele momento, e ninguém tem resposta pronta para tudo mesmo. Às vezes saem umas perguntas assim que você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, vou ter que ir para casa pesquisar. Então, nós encontramos esse outro contraponto. Aí, você quando dá isso para o povo não quer, o povo não valoriza. Então, eu entendi no meu ministério que eu preciso lutar por isso. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso gerar essa conscientização em obreiros e no povo, que sem conhecer a palavra de Deus, sem ter o conhecimento dos fundamentos, nós ficamos suscetíveis, vamos morrendo, porque falta conhecimento. Esse é o caso, exatamente o caso que você falou, a pessoa não sabe. Agora ela não sabe por quê? Porque quem tinha que estar ensinando não ensina. Aí é difícil. Sabe? Não é fácil. Você ter que expor a palavra em toda a sua plenitude, amplitude, eu queria achar a palavra amplitude,
muitas vezes vai ter que trabalhar áreas na vida da igreja que dói. E isso não gera popularidade. Não gera, Claudete, popularidade. Entende? Aí o pessoal, para ter popularidade, fala, não, isso aqui eu não vou tratar, não. Como é que você prega as 7 cartas do Apocalipse e não tem como trazer aperto? O texto por si só traz aperto. O texto por si só. Você não precisa nem explicar muita coisa. Entende? Só de você ler o texto, ele já começa a constranger. Eu preparei isso aqui, fizemos o ano passado. Eu, enquanto estudava, quantas vezes eu chorei. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Será que eu não estou nesse comportamento dessa igreja? Me ajuda a não ficar nesse comportamento dessa igreja, me ajuda a não ser assim, me ajuda a não ficar assim. Então, Claudete, eu acredito que é isso, é uma soma, é uma equação, não é uma soma, é uma equação complexa. O que deveria ser? Deveria ser assim, uma coisa normal, a igreja, o povo aprender a palavra e não só ouvir pregação de domingo. O povo deveria, a liderança deveria se esmerar para isso, entende? Eu respeito quem não faz. Para mim não dá, porque eu preciso disso. Porque isso foi bom para mim, foi bom para a minha geração. Agora a gente não vê mais isso, se tornou, não é que não vê, se tornou raro. Faça um exercício, liste 100 igrejas e veja quantas tem um estudo da palavra. Eu não estou falando que tenha que ser estudo da palavra, aí cada um usa a dinâmica que tem que ser. Eu não acredito mais naquele modelo de quando eu era garoto. Você entra, pega a revistinha, um fala, o outro ouve como se fosse uma pregação, fecha, vai embora e tal. Eu acredito que hoje a gente pode fazer o uso da dialética, abre, faz pergunta, resposta, interage, sugestões, dá para usar essa dinâmica, eu acredito que ela seja bem mais didática, bem mais interessante a interação. Eu acredito que esse modelo de fórum é bem mais interessante. Agora, aí eu não falo de fora, repito, aí eu falo da gente aqui. Não há valor no que nós estamos fazendo, entende? Então, essa relação, aí isso é uma coisa que não há o que fazer, a não ser continuar fazendo e na esperança de que isso mude. Amém? Respondi? Claudete? Respondi? Alguém mais perguntas? Nosso som... Prestando atenção, estou correndo, mas estou prestando atenção. Só uma observação, eu estava até conversando com a minha mãe esses dias sobre os sinais. Tem alguns países que nós sabemos que as catástrofes estão aí para dar e vender. Só que tem alguns países que eles, como que nós podemos dizer, eles são meio que perfeitos. Vamos ao exemplo, a Dinamarca. Não tem crime, não tem morador de rua, não tem desemprego, não tem isso. Quais são os sinais para eles? Porque, assim, para nós vemos problemas. São a corrupção, são batalhas entre religiões, etc, etc. E nesses países que são meio que perfeitos? Essa é fácil. Essa é fácil, mas eu vou deixar para o presbítero Ricardo responder. Mas essa é fácil, é tranquila. Não, vai aí. Vai. Só eu falei aqui hoje, meu. Tá louco. Meu querido, você acabou de falar. É tudo perfeito. É tão perfeito que não precisa nem de Deus. É tão perfeito que não precisa de Deus. Essa é uma das estratégias de Satanás. Ele desce no país, arrebenta com tudo, aqui todo mundo é Deus e tudo é Deus. Aí desce para o norte, não, aqui não tem Deus. Ele só trabalha com extremos. Então, o que adianta, Marcos 8:36, o que adianta para o homem ter o mundo todo, ganhar o mundo todo, e ganhar o mundo todo, e ter o mundo todo, é ter isso que está falando. Ter riquezas, a renda per capita é perfeita, é lá em cima, todo mundo trabalha 3 horas por dia, dorme 2, recebe um salário gordo no final do mês, todo mundo tem carro, todo mundo tem de tudo, tal. Aí você fala de Deus. Você fala, Jesus. Quem é Jesus? Nós vamos encontrar isso, sintetizando, né? A palavra é frieza. Apatia. Eles estão apáticos a Deus. Entende? Então, esse é o sinal. Falta de fé. Essa é a catástrofe.
Jesus fala, por um acaso, quando eu voltar, acharei fé na terra? Por causa dos extremos, né? Você participou de uma matéria que eu ministrei lá no CFM Alpha sobre a modernidade líquida. A modernidade líquida, essa questão do pós-modernismo, ela trabalha num extremo, que é esse da perfeição. Você vai na Suíça, Dinamarca, Suécia. Quer ver aonde? Que dá para você pegar um ônibus e ir de ônibus? Vai aqui no Uruguai. Ó. Eu passei uma semana em Montevidéu fazendo um trabalho missionário e eu fiz uma pesquisa in loco. É impressionante. Pessoal de alto nível intelectual, você quase não vê miséria no país. Tá? Pelo menos eu estive lá em 2013. Era essa a realidade. Já há 30 anos, um país tranquilo, aqui do lado, vizinho nosso. Um país tranquilo, um país onde você não tem miséria, a assistência do governo para os menos favorecidos é muito boa, criminalidade praticamente inexistente, você tem acesso à saúde, a renda per capita muito boa, nível universitário é a coisa mais normal na sociedade. É anormal quem não tem nível universitário, basicamente quem é empreendedor, já coisa de pai para filho. Essa é uma realidade social do Uruguai. Agora você vai lá ver como é que é para você fazer um trabalho. Missionário, igreja, crescer. Meu amigo, o índice de suicídio nesses países é um negócio assustador. Assustador, como é no Japão, por exemplo. Embora o Japão tenha algumas catástrofes naturais, né? Mas você vai encontrar Suíça, Dinamarca, Suécia, aqui Uruguai, o nível, a quantidade de pessoas, suicídio por causa dessa frieza espiritual, esse cognitivo espiritual baixo, onde tudo no mundo físico vai bem, aí eles não precisam do espiritual. Por que eu preciso de Deus? Quem é Deus? Aí você vai ver. Tudo certo. Toda vez que Deus quer chamar a atenção do homem, Ele não dá bênçãos para o homem. Oséias capítulo 2, o verso 14. Eis que te atrairei para o oásis, e lá falarei contigo, é isso? Só que não. Eis que te atrairei ao deserto, e lá eu falarei contigo. Aí eu vou levar você aonde? Em vez de levar você para um monte e tal, com uma taberna, ar-condicionado, não, eu te levo para onde? Para a caverna. Lá você está sozinho. Quando Deus quer se mostrar a você, Ele tira tudo que você tem. Salmo 126. Eleva os meus olhos para onde? 121. 121. Olha, é bom de Bíblia esse irmão, hein? 121. Meu professor é bom. 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Do alto. Então, toda vez que o homem está bem, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E isso aí é festa. Eu também gosto de festa. Mas quando Deus quer falar com o homem, que o homem não quer ouvir, vai levar ele na casa do luto. Quando é que Faraó soltou o povo de Israel? Depois de tanta levar chibatada. Quando veio a morte dos primogênitos. E o dele, inclusive, também. Aí ele abriu. Mas depois Deus endureceu o coração dele também. Mas o que eu quero mostrar com isso é que quando Deus quer falar com o homem, Ele tem os seus meios. E geralmente é amargo. É chá amargo. É chá bem amargo. É chicote. Se Deus deixar o homem por si só, no final dessa vida boa que você está falando, Ele diz, Salmo 14, não há Deus. O último capítulo, Provérbios 30, para encerrar meu exemplo nisso. Senhor, não me entregues à pobreza, para que eu não venha mendigar o pão e venha roubar e blasfemar do Senhor. E não me entregues à riqueza, para que, sendo eu rico, não venha dizer, quem é Deus mesmo? É essa condição aí, ó. Tudo legal, tudo perfeito, tudo bom. Quem é Deus mesmo? Lê do engano. É isso. Amém, irmãos? Tem mais alguma pergunta? Os irmãos? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Não? Ótimo.
está com cara de quem quer perguntar, Jeremias. Não leva para casa essas argumentações, comentários, não fica leva para casa. Mas traz para nós aqui. O presbítero Ricardo. Seu microfone parou aí, irmão. Alô, alô. Acho que pega um outro ali. Cadê o outro que estava ali de perguntas? Passa esse aqui para o presbítero Roberto. Alô, teste. Aí. Temos poucos minutos, mas vamos usá-los com sabedoria. Se passa rápido, né? São Paulo corre muito. Existem dois reinos, que eu falei no começo, o reino das luzes e o reino das trevas. Eles têm a tendência de expandir-se através das manifestações dos seus mensageiros, porque o reino dos céus é Deus que comanda, junto com seus anjos e a igreja, e vemos o reino das trevas com o diabo, com os demônios e os seus asseclas sendo usado para expandir esse reino. E como ele interfere no nosso mundo aqui? A resposta ela é bem complexa e bem ampla, hein, irmão? Respondendo uma tapada assim, eu deixaria para ele ali, que é mestre da sintetização. Mas, assim, tanto um reino quanto o outro, eles querem expandir. Não no reino deles, porque o reino deles não cresce mais para lugar nenhum. Mas quer expandir entre os homens. A conquista, a luta é pelos homens. E a última onda agora de conquista é no mundo virtual agora. Essa dificuldade que o pastor está falando aí, ler a Bíblia, estudar a palavra, não libera dopamina para quem não está interessado. Agora, você pegar um celular, falar no WhatsApp, jogo, não sei o quê, você fica elétrico, você fica dominado, né? O cérebro libera a dopamina, que vai dar satisfação de você ficar rodando aquela tela. Parece meu sobrinho, tem um probleminha, um pouquinho assim, um certo problema lá. A atenção dele é pegar no celular e ficar rodando a tela, assim, ó. Ele não assiste nada. Tem muitos parecendo com ele, tá? Só porque aquilo lá libera muita alegria, muita satisfação. E domínio da mente, acaba dominando a mente. Então, essa é uma das armas, né? Então, no que diz respeito ao reino, o reino celestial, o reino de Deus, ele quer expandir entre os homens. Como? Através de almas, através de seguidores. Quem creu em mim, quem crê em mim, então quer expandir, quer conquistar almas. Dentro destas almas conquistadas vai o quê? A palavra de Deus, para eles seguirem os valores, o modo de vida do reino de Deus. Herança e vida eterna. Satanás quer a mesma coisa, conquistar, expandir no mundo dos homens. Através do quê? Não preciso nem explicar. Tudo aquilo que está no mundo que você vê que afasta o homem de Deus. Mediante seus comportamentos, ele quer colocar novos pensamentos, novas diretrizes. Quando você compara a palavra de Deus, por exemplo, lá no livro de Moisés, lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Dali por diante, a palavra de Deus diz que é para nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, colocando essa palavra na mente deles, no coração deles, falando dessa palavra em todo tempo, em todo lugar. O que é que nós estamos fazendo? Implantando os valores e as virtudes do reino de Deus. Quando meu pai faz isso em mim, eu vou fazer isso no meu filho. Quando é feito isso em mim, eu faço no meu amigo, faço no meu vizinho, o vizinho faz no vizinho, o amigo no amigo, o pai no pai, o filho no filho, a mãe na filha. O reino de Deus vai se expandindo. E vai havendo cada vez mais pessoas que pensam como Deus, que sentem como Deus, que agem como Deus. É o reino de Deus na terra. Não é a oração de Jesus? Seja feita a tua vontade onde? Na terra. Porque no céu ela já é feita. Plenamente. Cabalmente. Mas na terra não. Há de ser conquistado. Então, os anjos, o Espírito Santo de Deus, está tentando, lutando, expandir o reino de Deus na terra entre os homens. E Satanás está fazendo a mesma coisa também, usando as armas dele que nós conhecemos, que aqui daria um outro estudo. Mas está dentro daquilo que o pastor Fernando também falou, com relação a uma geração de pensamento hídrico, né? Água, valores zero. Não, no reino de Deus, os valores são valores sólidos, são valores exatos. É sim, sim e não, não. E nesse mundo, nessa geração,
com essa nova tecnologia, com um monte de coisa que tem por aí, são valores relativos, nem tudo, né? Por isso que você vê um monte de sexualidade que algumas delas não tem nem nomenclatura hoje em dia. Né? Não é verdade? Não tem nem nomenclatura. Né? E você vê extremos. Esses dias, a Rô leu para mim lá, que uma deputada na Alemanha lá pegou o cartão do governo e comprou um chocolate. Sabe o que aconteceu com ela? Foi mandar ela embora. Está tentando se eleger de novo aí. Porque pegou um cartão do governo. Se acontece isso no Brasil. Pegou um cartão do governo, comprou um chocolate e pagou com o cartão. Corporativo. Descobriram e mandaram a mulher embora. Nesse país. Aí tem lá uma lista comprando de coisas fábricas de chocolate. Aí tem uma lista de coisas lá que homens públicos de lá, desses países aí que o Tiago citou, não podem fazer. São cidadãos normais. Aqui nós elegemos um monte de pequenos presidentes. Com 500. Outros pequenos núcleos. 500. Só na câmera, só, né? Deixa eu ver. 500 presidentes nós temos. Cada um é um presidente. Fora os senadores, 80 e pouco. 513 são quase as leis, as leis do Antigo Testamento. Que é 613, sabe? Então nós vemos valores. Agora que eu associei isso. Nós vemos aqui valores que é absurdo. É a normatização, são extremos, entende? Aqui é o extremo dos extremos da ausência de valor, de caráter e de moral. E lá é tudo certinho para ser admirado, só que não tem Deus. É porque Satanás trabalha com os extremos. Ora, ele fala que você não é ninguém, que você é Zé Banana. Isso aí é Neemias capítulo 6. Esse povo fraco aí não pode construir isso. E ora, ele fala que você é grandioso demais. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Depois do discurso de Herodes, o Satanás colocou no coração dele, encheu o coração dele e disse, quando o povo disse... que discurso maravilhoso, isso aí é um discurso de Deus. Aí ele ouviu aquilo e falou, realmente eu sou Deus. Então ele trabalha com extremos. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. E aí a voz do anjo dizendo para ele, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, você é louco, porque você não retribuiu a glória a Deus. Eis aí agora você comida de bicho. Entende? Então, essas são as armas de Satanás. E aí nós temos as contra-armas, que aí é um outro estudo, um outro segmento, uma outra história. Irmãos, daqui a pouquinho, não encerrando, mas eu quero, na minha última fala, eu quero que a igreja, ela tem o poder de entrar na casa do valente. Entrando na casa do valente, manietá-lo, amordaçá-lo e tirar os cativos do cativeiro. As armas que nós temos à nossa disposição são poderosas em Deus, para destruições de toda a fortaleza, de toda a argumentação que o diabo, os homens tentam levantar contra o conhecimento de Deus. Se nessas armas nós usarmos poderosamente que está à nossa disposição, nós entraremos na casa do valente, entraremos nos domínios que o diabo tem colocado e escravizar as pessoas, e tirar elas da ignorância, tirar elas dos domínios que têm afugentado elas da presença, do conhecimento de Deus. Irmãos, façamos isso, irmãos. Que nós possamos, nós irmãos que estão presentes, os irmãos que estão ouvindo-nos, possamos debruçar diante dessa palavra de Deus. Estarmos no lugar secreto de oração, buscar a vontade de Deus e as armas espirituais. E jejuar também, quando é necessário, para nós enfraquecer as armas da nossa carne, porque sabendo assim, nós ficamos empoderados, é isso a palavra certa? Empoderados, para nós vivermos a obra e a palavra de Deus se cumprir através de nossas vidas. Porque diz Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Se nós estivermos em Cristo, todo o poder que o pastor leu, todo poder, toda autoridade foi dada a Cristo, no céu e na terra, e foi colocada à disposição da igreja. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Que nós possamos usar desse direito. Como nós ouvimos uma ilustração, que o elefante tem uma força tremenda, mas se colocar uma coleira, uma coleira
no seu pescoço ou nos seus pés, ele é facilmente dominado. Então, que nós possamos ter consciência que Deus nos deu a força e a autoridade e o poder está à nossa disposição, como o pastor Fernando nos leu. O presbítero, o Ricardo, dê as suas considerações finais, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. É um aprendizado isso aqui para a vida toda, irmãos. Para a vida toda. E muitas vezes nós vamos precisar nos deparar no exercício dessa autoridade na nossa vida. Seja no aspecto da saúde, seja no aspecto de um confronto de alguma pessoa endemoniada, seja de alguma força maligna instalada em algum lugar, que só com jejum e oração pode sair. Em algum momento da vida, Deus vai nos levar a esta condição de enfrentamento, em algum aspecto, onde você vai ser levado a essa postura, a essa oportunidade. Eu já tive algumas vezes, e tenho até hoje, oportunidades de confrontos espirituais. Sempre nós vamos ter, enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa condição, nós vamos sempre ser levados a confrontos espirituais o tempo todo. É batalha o tempo todo. Só vai terminar para nós o dia que nós estivermos na presença de Cristo. E mesmo assim o diabo ainda vai querer ainda se intrometer no meio disso. Capítulo 12 de Apocalipse. Batalhou o dragão e o anjo Miguel e os seus demônios batalhou Satanás e os seus anjos demoníacos contra Miguel e os seus anjos, mas não prevaleceram. Até no dia de ser levado embora, ele vai querer se intrometer, porque ele não desiste nunca. E nós também não. Pastor Fernando. Eu diria, Ricardo, que amanhã, esse é o tipo da... Você falou, né, que é o tipo da matéria que nós vamos levar para a vida toda. Eu te diria que amanhã... isso aqui é tão prático, não é nada teórico. É tão prático, é tão tangível, é tão realista, que amanhã, de alguma forma, nós vamos precisar disso. Hoje mesmo já precisei. Jesus amado. Amanhã, pessoa, se ela estiver atenta ao mundo espiritual, às coisas, sem aquela paranoia que eu citei lá atrás, se a pessoa estiver atenta, amanhã, essas ferramentas elas vão ser importantes, porque dioturnamente nós temos confrontos e se faz necessário o entendimento. Que o Senhor nos ajude a termos sabedoria para usar essas informações que nós estamos tendo sobre a sua palavra. Domingo, agora, às 18h15, nós estaremos aqui no nosso culto de celebração e não percam, amém? Se o Senhor arrebatar a igreja, até lá, bom culto para vocês, que eu não vou poder estar aqui. Esse bom culto, eu pensei que era bom culto para nós juntos, né? O pessoal já se pronunciou, eu também não. Estão ligados. Beleza, pessoal, Deus abençoe vocês, gratidão por esse tempo e que o Senhor nos dê uma noite de descanso em paz. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos em tua casa, estudando um pouco, pensando um pouco sobre a tua palavra. Que a tua bênção nos alcance, o teu cuidado seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, semana que vem, uma coisa importante. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma série aqui de estudos sobre dons. Manifestação de dons, o que são os dons, são irrevogáveis, não são irrevogáveis. Então, vai ser preparado um material bem exaustivo sobre o tema dons. É algo que nós, pentecostais, acreditamos, utilizamos, recebemos, utilizamos, e também é outra coisa que há muita confusão nesse tema aí, tá bom? Então, estejam alertas aí, a partir da semana que vem vai começar uma série de estudos sobre dons espirituais. Deus abençoe vocês, uma ótima noite.